Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de videoaulas de história. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de história e todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, nós temos videoaulas de história geral, de história do Brasil, curiosidades, fofocas históricas, né? Porque afinal, quem não gosta de saber, né? Enfim, um pouquinho da vida dos outros é sempre bom. E muito mais, tá certo? Me acompanha lá no Instagram, que é o @TaiBritoMendes, que eu também tô sempre falando de história por lá, tá bom? E é isso, gente. Vamos embora começar, vamos ao vídeo. Antes da gente ver o vídeo, só uma coisinha, o de sempre, tá? Curte, comenta, compartilha, espalha pra todo mundo, tá? Dá muito like aqui, porque eu preciso muito da sua ajuda pra fazer esse canal crescer, tá certo? Então, me ajuda aí compartilhando, divulgando pra todo mundo o meu trabalho. Agora sim, vem comigo, vambora pro vídeo. Gente, vambora. Seguinte, o vídeo de hoje eu vou continuar falando de alguns personagens históricos, mais diferentemente do vídeo da semana passada, que eu falei da Frida Kahlo, né, que foi um vídeo mais leve, bem tranquilo pra gente respirar um pouquinho. Hoje a gente vai falar de um personagem histórico, mas é um personagem histórico, assim, tenso, e até cruel, pesado, vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas por que eu trouxe, né, esse cara para falar para vocês? Porque a gente está vivendo num momento, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de muita tensão, dessa questão que a gente está discutindo de uma forma muito pesada a política, os ânimos estão muito exaltados, a gente está tendo, assim, a violência nunca diminuiu no país, mas enfim, tá cada vez mais exacerbada. Ai, que burra, dá zero pra ela. A violência tá cada vez maior, então eu achei importante trazer esse vídeo, né? Porque um dos papéis da história é justamente esse, é buscar as coisas lá do passado, né, que deram errado, e trazer para o presente para que a gente possa contar e passar de geração em geração para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, né? Esse é o papel da história, buscar também, né, coisas que aconteceram no passado, né, e trazer para o presente para mostrar para todo mundo, para que nunca mais se repita. E então o vídeo de hoje tem esse objetivo. O personagem histórico que eu trouxe para vocês é o Joseph Mengele, e eu vou falar um pouco sobre essa criatura para vocês. Então, já aviso que hoje o vídeo é pesado, tem que ter estômago, mas acima de tudo é importante, é necessário, tá? Então, vem comigo aqui saber quem foi esse cara e fazer essa reflexão, né, esse exercício junto comigo. Então, vambora. Gente, o Mengele, ele era alemão e ele ficou conhecido como o Anjo da Morte. Então, uma pessoa que tem esse apelido, boa coisa não é, tá? Ele era médico e ele foi oficial da SS. Ele se voluntariou para trabalhar no campo de concentração nazista de Auschwitz, que é, assim, o mais terrível, foi o maior de todos, tá? Ele nasceu em 1911, né, no dia 16 de março, e ele vai morrer aqui no Brasil, em São Paulo, tá? No dia 7 de fevereiro de 1979. Então, vamos passear agora e entender como é que aconteceu essa trama toda. Ele tinha um olhar terrível, as pessoas morriam de medo dele, né, somente de olhar para ele. Ele nunca se arrependeu de nenhuma das atrocidades que ele fez. Ele era um cara, assim, bizarro. Gente, ele ia, né, lá pro campo de concentração de Auschwitz e ele ficava, né, na porta do campo de concentração esperando os vagões chegarem, e ele escolhia, era ele que determinava, né, como ele era médico, as pessoas às quais ele ia fazer os seus experimentos. Ele fazia testes, né, nas pessoas. Então, assim, ele provocou muitas esterilizações em mulheres, né? Ele fazia transplantes de órgãos, mas assim, isso com as pessoas vivas, tá? As pessoas não estavam mortas, as pessoas estavam vivas. Então, assim, era uma tortura muito grande. Ele dilacerava os corpos das pessoas, ele fazia amputações, ele dava remédios sem necessidades. Tem relatos, assim, terríveis de que ele... Pensa comigo, olha o que ele fazia, só para vocês terem uma noção. Ele pegava, né, injeções e aplicava no olho das pessoas,
uma tentativa de mudar de cor o olho da pessoa, só que a pessoa estava viva, entendeu? Isso provocava cegueira, infecções terríveis, uma dor que eu não sei nem dimensionar e a morte das pessoas. E é por isso que ele ficou conhecido como um anjo da morte, porque as coisas que ele fazia eram simplesmente diabólicas, cruéis, terríveis. Ele nunca esboçou nenhum tipo de arrependimento, né, por tudo que ele fez. Ele tinha uma fascinação especial por gêmeos idênticos, anões, pessoas que tivessem qualquer tipo de deficiência física, né? Então essas pessoas ele selecionava, né? Quando elas chegavam no campo de concentração, ele selecionava essas pessoas para ser, né, cobaias dele, né? Dos seus experimentos. As pessoas que eram mais fortes estavam aptas para o trabalho, ele mandava para o trabalho. Outra galera ele pegava aí para fazer essa crueldade toda que ele fazia. Um caso que foi muito famoso, que eu também tenho que contar para vocês, é quando ele pegou 2 irmãos gêmeos e ele costurou, né, as costas de um com as costas de outro. Depois de alguns dias eles tiveram gangrena, dores terríveis, um sangramento sem fim e, obviamente, eles vieram a óbito. Então, assim, esse cara, assim, tem nem muito o que falar dele. Ele se filia ao Partido Nazista, né, ainda na década de 30, né, em 1932. Ele veio de uma família muito rica da Alemanha, que financiava, né, ajudou muito financeiramente o Partido Nazista. Como eu falei, ele era médico e ele também fez doutorado em antropologia, tá certo? E assim, gente, terrível as coisas que ele fazia, né? Enfim, tem nem muitas palavras para dizer. Eram experimentos cruéis, né? Ele não tinha nenhuma consideração pela saúde, pela segurança das vítimas. As pessoas que eram vítimas dos experimentos do Mengele, elas tinham uma alimentação e eram abrigadas de uma maneira menos pior, né? Ia falar melhor, mas não vem ao caso, né? Uma maneira menos pior nos campos de concentração, tá? Justamente porque elas tinham que ficar mais fortes, elas tinham que ser saudáveis para poder resistir às experiências do Mengele, tá certo? O laboratório dele, gente, quando invadiram, né, o campo de concentração e aí puderam ver onde que ele trabalhava, era simplesmente um laboratório, assim, dos horrores, tá? Ele tinha assistentes, né, que ajudavam ele, né, no trabalho dele e foi o que eu disse, né, já no início, né? Ele injetava medicações, fazia amputações, esterilizava mulheres, fazia cirurgias, né, injeções com as pessoas vivas, as pessoas eram terrivelmente, né, torturadas, morriam de dor, enfim, as coisas mais terríveis ele fez. E o pior foi isso tudo, né? Ele nunca ter demonstrado nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de culpa, né? Nada disso. Eu arrisco dizer que ele foi pior do que o Hitler. Se bem que é uma coisa, né, pra gente, como eu propus pra vocês no início do vídeo, fazer esse exercício, né, de reflexão, porque talvez não tenha quem foi menos pior ou quem foi o pior de todos, né? Todos foram monstros e, assim, totalmente focados nessa questão da teoria da eugenia, que inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Eu fiz um vídeo explicando o que é essa teoria da eugenia, que é justamente essa limpeza racial, né? Eliminar todas as outras raças, né, da face da Terra, primeiro da Alemanha, depois da Europa, e expandir para o mundo inteiro, né? Em nome aí dessa pureza da raça ariana, né? Como a raça superior, que era a raça que deveria predominar. Gente, Mengele, ele deixou muitos estudos, muitos escritos, tá? As pesquisas dele eram documentadas. Ele deixou um total de mais de 5.000 escritos, tá? Então, assim, é terrível quando esses escritos dele foram achados. E aí, gente, o que acontece? A guerra acaba, né? E obviamente ele tem que fugir, porque aí ele percebe que ele vai se dar mal, né? Que ele vai ser preso, que ele vai ser condenado, né? Que ele vai passar o resto da vida numa prisão. E aí ele foge, né? Ele tem ajuda, né, para essa fuga. Então, assim, várias pessoas, né, ainda o apoiavam, né?
e ajudaram aí nessa fuga. Então primeiro ele foge da Alemanha e aí ele vai passar pela Áustria, vai para a Itália, depois ele vem para a Argentina e vai morrer aqui no Brasil, tá? Então a gente já vai chegar lá, tá? Foram meses de fuga. Ele vai trabalhar por um tempo, né, como fazendeiro, né, ainda da Europa. E aí, em 1949, ele consegue, né, juntar dinheiro e vir aqui, né, para nossa vizinha, né, para Argentina. Uma coisa que a gente tem que saber é que a mulher dele não ajudou. Pelo contrário, ela ficou surpresa, ela ficou assim, decepcionada, né, sem palavras, quando ela fica sabendo, né, quem é de fato o marido dela, e ela não foge com ele, ela termina o casamento e ela fica lá na Alemanha, e nessa altura do campeonato ele já estava aqui na Argentina. E aí, gente, no ano de 1956, ele vai para a Suíça, né, visitar uns parentes. E aí, nesse tempo, o que acontece? A ex-cunhada dele, né, a irmã da ex-mulher dele, leva o filhinho que ele tinha para conhecer o pai. Só que o menino não foi apresentado falando, olha, esse aqui é seu pai. Não, falou que era um tio, né? Um tio qualquer, e assim ele teve esse contato com o filho. E aí acaba tendo um envolvimento, né, com essa ex-cunhada dele. Ela vem com ele pra Argentina, né? Só que depois não dá certo, eles terminam um casamento e ele manda ela de volta pra Europa. Na Argentina, gente, ele atuou, né, para sobreviver, né, e como médico de forma clandestina, e assim, continuou fazendo besteira, porque ele continuou fazendo esterilização em mulheres desesperadas. Então, mulheres que queriam fazer um aborto, né, de forma clandestina, ele realizava esse tipo de procedimento, né, então continuou praticando aí as atrocidades dele, né, enfim, não tem muito o que dizer. Outra coisa que a gente tem que saber é que, assim, ele passou a vida inteira dele com medo, ele passou a vida inteira dele fugindo. Ele, assim, ele ia na padaria, ele ia na esquina e ele achava que ele estava sendo perseguido e que ele ia ser morto, né, e que ia ser torturado, né. Enfim, isso tudo é pouco, né, porque para uma criatura dessa não tem castigo, enfim, não tem o que chegue. Se bem que eu não sou ninguém pra julgar, né, gente? Mas é um vídeo pesado, é um vídeo tenso e aí, às vezes, acaba saindo, escapulindo esses desabafos, tá? Gente, em 1977, o filho dele vem pra Argentina, né, pra conhecer o pai. O filho do Mengele o visitou no Brasil e não na Argentina. E assim, o filho dele, depois de dar uma entrevista, fala que fica completamente assim, enojado, sabe? E só que nessa altura do campeonato ele já tinha tido um derrame, né, o Mengele, e aí por isso que o filho dele vai dizer que não denunciou ele, né, pra polícia, porque ficou com pena dele, porque ele já tava velho, já tinha tido um derrame, né, mas foi essa única vez que eles se encontraram e o filho dele voltou pra Europa e nunca tiveram contato. E aí, gente, no ano, né, eu esqueci de falar, tá? Na verdade, em 1977, ele já estava no Brasil, né? O filho dele veio visitar ele aqui no Brasil, porque ele vem pro Brasil em 1960, tá? E ele vai viver em São Paulo, tá certo? Então, só corrigindo, né, ele já estava no Brasil. E aí, né, em 1979, né, o ano da morte dele, como é que foi essa morte dele? Ele tava nadando, ele morava, né, na Enseada, né, de Bertioga, em São Paulo, e aí ele tava nessa praia da Enseada de Bertioga, ele tava nadando. E aí ele teve um desses AVC, ele teve mais um AVC na água, ele achou que ele estava sendo perseguido, que ele ia ser capturado, né, que ele ia ser preso, e aí acaba tendo esse AVC, e aí ele morre nadando, né, ele morre afogado, tentando fugir. E aí, gente, o que acontece? Ele morreu com 67 anos e ele vai ser enterrado em São Paulo como indigente. A família não quis levar a ossada dele para a Alemanha, não quis fazer enterro, o filho dele não quis saber. E aí, gente, a ossada dele ficou por 30 anos no IML de São Paulo. E aí depois, como o filho dele realmente não quis saber, não quis pegar, não quis levar, a ossada dele foi para a USP e ela tá lá até hoje, tá? Na Faculdade de Medicina, né? Tá disponível para estudos.
Então, é isso. Vídeo tenso, vídeo sem ícones cômicos, sem brincadeiras, porque realmente é um vídeo pesado, né? Então fica difícil fazer qualquer tipo de brincadeira, né? De trazer uma leveza pra vocês. Mas, como eu disse, era um vídeo que era necessário, né? Um personagem histórico que a gente tem que mostrar, tem que falar, né? Para que todo mundo tenha esse conhecimento e que para uma coisa dessa nunca mais aconteça, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajudem vocês no trabalho de vocês, na prova, no Enem, enfim, qualquer vestibular que você for fazer no seu trabalho. Espero que vocês gostem, né, de todos esses vídeos que eu venho preparando para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um dos meus temas favoritos, né, e tá aqui na playlist do canal. Então a gente já tem a Primeira Guerra Mundial 1 e 2, Teoria da Eugenia, agora esse vídeo do Mengele, não lembro se tem mais, mas se não tem, vai ter, com certeza, porque é um tema muito importante da gente estudar. E é isso, meus amores. Um grande beijo, uma ótima semana. Não esqueça de fazer o de sempre, tá? Curte, compartilha, comenta, espalha para todo mundo, divulga, me ajuda a fazer esse canal crescer. Me segue no Instagram e até semana que vem com um vídeo novo, tá bom? Beijo, bons estudos e tchau, tchau!